um crime, uma das coisas que chamam muito a atenção é o comportamento do criminoso, principalmente quando não tem sinal de arrependimento. A gente conversou sobre isso com o psiquiatra forense Guido Palombo, olha só. O criminoso serial, ele nasce, se desenvolve e morre um deformado, que eles têm diagnóstico, que normalmente chama-se condutopatia, que é sinônimo de psicopatia, sociopatia, etc. Por que condutopatia? Porque a pateia, a patologia, o distúrbio está na conduta. Quando nós brigamos com as pessoas queridas, né, a primeira coisa que a gente quer é fazer as pazes, ou aquilo fica nos incomodando. Então, alguém que mata a mãe e não se mata depois, quando, entre aspas, ele cai a ficha, ou ele entende que ele fez tudo aquilo, então é porque ele tem uma deformidade. São indivíduos fronteiriços. Eles não são nem loucos e nem normais. Nem loucos porque eles vivem a mesma realidade que todos. E os doentes mentais, os loucos, eles rompem com a realidade, alucinam, deliram, etc. Os assassinos seriais, não. Agora, eles diferem dos indivíduos normais, eles são fronteiriços. Quais são as diferenças? Ausência completa de sentimentos superiores, de piedade, compaixão, altruísmo, ausência de remorso, ausência, desejo deformado e ausência total de arrependimento. Existe, acho que foi muito bem exemplificado pelo psiquiatra, existe um tropos, existe uma narrativa fixa. O criminoso comete o crime, ele se arrepende, ele é punido ou se mata, e o ciclo da justiça se fecha no imaginário popular. Quem sai do caminho é punido ou pelo suicídio, ou punido pelo inferno depois da morte, ou pela polícia, e assim por diante. É uma ideia de karma instantâneo que está mais ou menos difusa. Como, o que a gente chama de um tropos narrativo? Uma história que é conhecida. Alguém morreu em situação de grande sofrimento, o túmulo vai ser alvo de peregrinação, porque essa pessoa que foi espancada até a morte ou foi colocada em uma mala, essa pessoa tem que ter um contato direto pelo modelo de Jesus, em que a paixão leva até Deus. Então, como funciona a nossa cabeça que se aproxima ou se afasta de um caso, especialmente os casos em que a punição parece justa, lógica e proporcional. Isso é mais ou menos como funciona, talvez o inconsciente coletivo, mas com certeza o senso comum. Gabi, a gente ouviu o Guido falando sobre comportamento, sobre sinal de arrependimento, sobre remorso. Como o perfil, o comportamento do criminoso ou do suspeito, no caso, pode interferir no processo? Pode interferir na aplicação da pena, para determinar o quantum de pena que vai ser aplicado. Pode interferir se a gente considerar, se o juiz considerar no caso, né, a perícia, melhor dizendo, considerar que se trata de um inimputável, portanto, de uma pessoa que não era capaz de entender que aquele ato era criminoso, ou não era capaz, apesar de entender, de se comportar de acordo com esse entendimento. Então, a pessoa pode ou ser submetida a uma pena, no caso dela ser imputável, então X anos de privação de liberdade, aí para a dosimetria da pena o juiz considera ali os requisitos que estão previstos na lei, ou ela vai ser submetida a uma medida de segurança se ela é considerada inimputável. O que é interessante dessa questão da medida de segurança? Às vezes as pessoas entendem, porque na lei a aplicação da medida de segurança é chamada de absolvição imprópria. Então pode falar, ai meu Deus, mas ele foi absolvido. Não é isso, ele vai ser submetido a uma medida de segurança, enfim, que pode ser considerada inclusive mais danosa, mais significativa do que a pena, porque a pena tem um limite de duração, e embora as decisões dos tribunais já falem do limite de duração da medida de segurança, existem entendimentos aí isolados dizendo que deve durar enquanto durar a periculosidade. Então pode, nesse caso, ser uma pena que dura para sempre.